Bom, então, esse seminário, como eu disse, né, ele se relaciona a riscos e recomendações na cadeia de valor do açaí. Ele foi construído aí dentro, então, da iniciativa dos Diálogos para o Açaí como um todo, e especialmente dentro do GT de Padrões de Sustentabilidade, que é um grupo de trabalho onde a gente vem discutindo, então, questões relacionadas à sustentabilidade, aos riscos da cadeia. E nesse GT, atualmente, né, então, nós construímos em conjunto isso aí com os nossos parceiros, com a Conexos, a Embrapa, Projeto Bem Diverso, com a Ecocert, por meio da Fair for Life, a Consuelo participa conosco e hoje não pôde estar presente, mas enviou aí um colega aí para estar conosco no debate, o Helder. O pessoal do Imetro também colabora conosco, o Rogério e a Dolores, o IPAM, por meio da Érica, que é coordenadora de projetos no IPAM, o EBT, Ronaldo Freitas, a Frute, o Brito e a Rocinara têm trabalhado bastante aí dentro dos diálogos. Então, sejam todos bem-vindos. O FSC também, a Daniela e a Fernanda, obrigada pela presença, por essa construção aí conjunta, e todos os demais participantes que vêm estando aí presentes nessa construção, né? Também dentro do outro grupo de trabalho que a gente tem, que é o de governança e gestão da informação. Bom, pessoal, para hoje, né, qual que é a ideia? Que a gente tenha aí um seminário, então agora vamos apresentar um pouco nossos combinados, né, e nossos acordos. Então, que o seminário aí tem a duração de, no máximo, 2 horas e meia. Pedimos que as questões aos palestrantes seja via chat e também quem tenha experiências importantes para serem relatadas, peça para se colocar e a gente vai fazendo esse debate de forma aí colaborativa. E também nós vamos apresentar para vocês depois aí uma ferramenta do Mentimeter, para quem quiser escrever ali um pouco sobre essas experiências aí de cada um, de cada coletivo, das cooperativas, enfim, de quem está aqui presente. Nós vamos ter, então, as falas do Anderson, né, que é coordenador do projeto Bem Diverso, pesquisador da Embrapa, Anderson Sevilha, nosso parceiro aí dentro dos diálogos. Depois do presidente da Cofruta, do senhor Brito, e também de colegas aí da Cofruta que estão presentes, que vão trazer aí questões relacionadas à coleta e manejo da açaí, desafios. E também o Roberto, Carlos Roberto, das Sementes do Marajó, que é presidente, então, dessa cooperativa, e vai trazer para nós também aí as dificuldades, enfim, o que eles têm enfrentado e as proposições de melhoria diante desses desafios na produção do açaí. Posteriormente, a gente segue para um debate, e na sequência, a gente pretende, então, enquanto todos vão falando e colocando, a Malu, que vai já entrar aqui conosco, vai fazer esse trabalho de sistematizar, de juntar, né, essas proposições, essas falas, de tudo que tiver mais importante, e trazer para a gente ao final, no sentido de termos, então, sistematizado, né, essas informações. Lembrando que a construção desses seminários ao longo do tempo, a ideia é que a gente tenha ao final um documento pensando aí em premissas para um açaí sustentável, né? Então, o que seria para esse coletivo, para essa iniciativa, o entendimento desse açaí sustentável, um açaí sustentável e justo, que respeita, né, as comunidades, respeita o trabalho, respeita as normas ambientais, então, trazendo essas condições e, por fim, fazendo os encaminhamentos finais. Malu, nós estamos aqui, então, também apresentando a nossa equipe do Instituto Terroir. Eu sou a Renata, para quem não me conhece, eu sou coordenadora de projetos e trabalho na facilitação dessa iniciativa por meio do Terroir. Também tem aqui conosco a Malu, que é coordenadora de projetos e atua no Amapá, com a questão das certificações, junto principalmente à Amazon Buy,
a cooperativa Amazon Buy, e também a Caroline, que é nossa estagiária, que vai nos auxiliar aqui na dinâmica do seminário, e também o nosso diretor de projetos, Luiz Fernando Iose, que está nos acompanhando aqui hoje com o nosso trabalho. Então, todos bem-vindos, muito obrigada, e passo a palavra a Malu. Legal, obrigada, Rê. Bom dia, pessoal, bom dia a todos e todas. Muito bom ter vocês aqui com a gente discutir e avançar um pouquinho com relação aos riscos, né, da cadeia do açaí e olhando principalmente para como que a gente lida com esses riscos, né, as iniciativas, as situações ali que já estão lidando com esses riscos e tentando mitigá-los, minimizá-los, né? Então, só para a gente ter uma noção, no geral, né, como que vão ser esses seminários. Então, esse é o primeiro seminário desse bloco aí que a Rê comentou. E a gente tentou organizar, né, junto com o grupo GT de padrões de sustentabilidade, como que a gente discutiria todos esses riscos que a gente já tem mapeados da cadeia do açaí, né? Então a gente já tem ali, né, descritos e entendidos alguns dos riscos, claro que podem ter outros riscos que podem ser inseridos, né, durante esse próprio seminário e tudo mais, mas a gente tenta organizar isso de uma forma que a gente não perca a noção da cadeia, né, o que é a cadeia do açaí, mas também que a gente conseguisse dar um tempo para discutir todos esses riscos de acordo com cada um desses blocos, né? Então a gente dividiu a cadeia em 3 grandes blocos, então bloco de produção e manejo, transporte, distribuição e beneficiamento, né, que engloba aí toda essa parte de processamento e tudo mais, e um bloco de mercado, né? Então hoje a gente vai olhar principalmente para esse bloco de produção e manejo, e ali a gente, através, né, desse grupo GT de sustentabilidade, muito com o apoio da Érica do IPAN, que já tem um trabalho muito robusto, né, com relação a esses riscos e tudo mais, a gente foi descrevendo algum desses riscos para a gente ter uma base para conversar hoje, né? Então, os riscos que a gente tem ali dessa parte de produção e manejo, né? Então, por exemplo, produção de açaí em monoculturas, né? Como que a gente lida com isso? A redução de polinização, né? Por conta de todas essas questões de monocultura e tudo mais, uso de agrotóxicos e fertilizantes na plantação, né? Na produção, retirada das áreas de preservação permanente, né? Como que a gente também consegue minimizar esse risco, lidar, né? Trabalhar com essa questão tão importante. Perda de biodiversidade, sendo ela de flora ou de fauna, as próprias condições fitossanitárias, né? Da coleta desse açaí e tudo mais. A questão da regularização fundiária, que a gente sabe que é um baita de um gargalo e de um desafio aí a ser enfrentado. Segurança no trabalho, né, que a gente sabe também que todo esse processo de manejo do açaí, de coleta do açaí, ele é um trabalho, né, que coloca em risco a vida desses produtores e tudo mais. O próprio trabalho infantil e êxodo rural, que a gente sabe que tem toda uma questão cultural, né, mas também é uma questão super importante para ser discutida. O acesso, né, a dificuldade de acesso aos padrões de sustentabilidade, que a gente entende aí que os padrões muitas vezes não estão numa linguagem acessível para pequenos produtores, comunidades, né, empreendimentos comunitários, e a própria assistência técnica reduzida. Então, hoje, a gente vai olhar para esse bloco e posteriormente, né, a gente vai ter aí mais pelo menos 2 seminários, então a gente tem aí uma longa jornada pela frente para lidar com os blocos, com os riscos dos outros blocos, né? E a ideia de hoje, né, então quer dizer, não é simplesmente olhar para esses riscos que a gente já sabe que estão mapeados, mas de repente incorporar novos riscos que não estão aí, né? E pensar quais são as experiências que já estão lidando com essas dificuldades, com esses desafios, né? Como que a gente lida com essas questões, como que a gente avança, né, para tentar minimizar, para tentar diminuir esses impactos todos trazidos por esses riscos, né? Rê, você pode passar, por favor, o slide? Isso, obrigada. E aí, pensando nisso, a gente descreveu algumas perguntas norteadoras aí
para ajudar em todo esse nosso debate, né, ajudar na fala dos palestrantes, e para a gente também ficar com isso na cabeça, né, ser o norte da nossa manhã aí, né, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a primeira pergunta norteadora que a gente coloca, então, quais são esses desafios, né, esses desafios de produção? São esses mesmos que estão ali? Tem desafios a mais, né? Quais são eles? Como que a gente consegue descrevê-los de uma forma que fique entendível para toda a cadeia, né, e tudo mais. Além disso, quais são as experiências, né, que já têm êxito, que já estão conseguindo avançar, né, e minimizar esses riscos dentro dessa área de produção e manejo, né? E quais seriam esses projetos piloto aí, né, que estão em curso, né, no sentido de realmente lidar com esses riscos e minimizar o impacto gerado por esses riscos, né? Pode passar, Rê. Além, né, do próprio, como a Rê comentou, além do chat, para a gente ter ali uma sistematização de perguntas, né, para os palestrantes, até mesmo um pedido de fala, se tiver alguma questão, né, alguma experiência que queira trazer e tudo mais, e além das falas dos nossos próprios palestrantes, a gente tem aí como ferramenta para a gente usar também, para ajudar a gente a sistematizar, né, experiências e projetos piloto aí que estão lidando com esses riscos, a ferramenta do Mentimeter, né? Então é só a gente clicar nesse link. Eu acho que depois a Carol, se puder colocar no chat também para ficar mais fácil para o pessoal entrar, né? E aí tem lá um campo aberto para vocês escreverem, né? E colocarem ali projetos piloto, experiências, ou então ideias, né? Quer dizer, possibilidades de lidar com o risco que ainda são inovadoras, que ainda não estão em curso, né? E assim por diante. Então, ali é uma lousa em branco que vocês podem escrever e interagir, e conforme vão escrevendo, a Carol também vai passando para a gente e a gente vai trazendo aqui, tá bom? Pode passar, Rê. Agora é com você, Rê. Eu chamo agora, então, o Anderson Sevilha, nosso colaborador aqui, companheiro de trabalho, pesquisador da Embrapa, coordenador do projeto Bem Diverso, para trazer para nós aí algumas questões relacionadas aos impactos ecológicos, essa vertente aí da açaização, enfim, desses aspectos também relacionados à questão da coleta e manejo, desses riscos e desafios diante da vivência dele enquanto pesquisador e enquanto atuante aí junto ao Manejaí. Bem-vindo, Anderson, e muito obrigada. Bom, né, então eu sou, né, como a Renata já falou, sou pesquisador da Embrapa, né, coordenador desse projeto, né, o Bem Diverso, que a gente já teve a oportunidade de discutir com ele aqui um pouquinho. E dentro do Bem Diverso a gente tem essa experiência, né, desenvolvida, né, junto, né, com a Embrapa, né, o Cepatu, né, a Embrapa Amazônia Oriental, a Embrapa Amapá, em relação à questão do Manejaí, que a gente vai entrar um pouco adiante, né. Bom, quando me convidaram, né, para esse seminário, né, para a gente poder falar, né, a respeito desses aspectos ecológicos, né, em relação à produção e manejo do açaí, então nesses próximos 20 minutos, né, nos sugeriram, né, esses temas, né, para a gente poder abordar, que é a questão da expansão da monocultura do açaí, erosão genética, essa retirada de APP, a questão da diversidade de fauna, flora e polinização, né, associada a esse processo, redução de diversidade das espécies, né, os riscos, né, em relação à questão do processo de açaização, e também em relação à questão de proposição e das experiências positivas, né, que a gente tem, e aí trazendo essa experiência do próprio Manejaí, né? Bom, nesse sentido, né, então a primeira coisa é a gente, né, pensar nessa organização, né, do que a gente chama da narrativa, né, da construção da narrativa, né? Então, aqui eu organizei mais ou menos, né, os aspectos pelos quais a gente vai passar, que é a questão da monocultura, a retirada de APP, os riscos, né, relacionados, né, ao processo de açaização, né, isso comprometendo a questão da redução da diversidade de espécies nas áreas de várzea, né, a diversidade, né, da fauna, da flora, e eu colocaria aqui também dos micro-organismos, né, que estão associados dentro desse processo, e aí a gente junta, né, os aspectos relacionados à polinização, erosão genética, e por fim, né, o que seria
essa, né, uma alternativa, né, de saída em relação a essa problemática que a gente coloca aqui. Né? Então, basicamente, são esses os trechos que a gente vai percorrer agora nesses minutos. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisaria definir é o que é monocultura. Né? E aqui a gente está falando do quê? Né? De uma produção agrícola voltada para um único produto, que geralmente ela se dá em latifúndios e está associada, né, a impactos ambientais. Né? E aí a gente também tem a questão da açaização, né? É um processo aí que vem se desenvolvendo, né, ao longo de décadas, né? Que é essa questão desse manejo, né, que é feito, né, que vem sendo feito, né, por comunidades, né, tradicionais ribeirinhas, né, na região, que envolve basicamente a roçagem, a derrubada de outras espécies, né, para abertura de clareza e para favorecer, né, o açaí, né. E, além de tudo, pode envolver a questão da produção de mudas, dos desbaixos de perfilhos e etc. Né? E isso se dá geralmente em pequenas propriedades e também está associado a impactos ambientais. Né? Então, o que essas duas, né, questões, quando a gente coloca, né, nesse processo de monocultura, né, elas têm em comum? Né? Que é um processo do que a gente chama de fragmentação, né, da paisagem, fragmentação do hábitat e também de homogeneização, né, desse hábitat, né, que é a questão da simplificação. Né? Então, a gente observa aqui, né, vários ambientes, em diferentes ambientes, né, e dentro do próprio, né, da questão do próprio açaí, né, e os impactos que estão relacionados, né, a essa questão de produção, né, que pode estar associada dentro desse processo. Né? E aqui o que chama atenção são essas duas palavras, né, que é o quê? Né? O primeiro é a questão da homogeneidade. Né? Quando a gente fala de homogeneidade, a gente está falando exatamente disso, né? Da simplificação, de tornar tudo mais ou menos igual ou semelhante. E isso contrasta com o que a gente chama de diversidade, né, que aqui está representada por heterogeneidade. Né? E quando, nesse contraste, é que aparece a questão da própria biodiversidade. Né? Então, a diversidade, né, ou seja, essa heterogeneidade, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando da diversidade de formas de vida, né, que estão presentes dentro dessas áreas. E como é que a gente mede isso? Né? Como é que a gente mede essa biodiversidade? Tem duas formas, basicamente, né? Uma delas que consideram, né, dois fatores. Um, por exemplo, é a questão do número de espécies, ou seja, em ambientes onde você tem um maior número de espécies do que outros, esse teria maior riqueza de espécies, seriam áreas mais diversas, mas também a gente leva em consideração a questão da distribuição desses indivíduos, né, do número de indivíduos por espécie dentro do ambiente. E se a gente pega dois ambientes que sejam semelhantes, né, então um onde você tem uma semelhança na distribuição do número de espécies e um outro que tem o mesmo número de espécies que a gente tem aqui, mas você vê uma dominância de certas espécies, esses locais eles teriam uma diversidade menor do que essas outras. Então, isso aqui é um dos parâmetros, né, que a gente usa para medir essa diversidade de espécies ou a biodiversidade, e com isso a gente pode começar a olhar para a paisagem, né, e aí a gente percebe que uma floresta conservada, por exemplo, ela possui, né, uma biodiversidade maior. Isso quando a gente está falando de plantas, aves, besouros, formigas e abelhas. Né? E a partir do momento em que começa essa degradação, essa biodiversidade ela vai diminuindo até você chegar nessas florestas, né, secundárias, onde a biodiversidade é menor ainda, e menor ainda em pastagem nas áreas de agricultura. Né? Outro parâmetro que a gente pode usar para medir a biodiversidade seria essa questão da diversidade genética. Né? Mas o que é isso, né, de fato? Né? Então, eu acho que uma das maneiras mais fáceis, né, da gente poder entender essa diversidade genética, né, é como ela se expressa, por exemplo, na questão do tamanho, da forma, da coloração, né, que estão presentes, né, dentro das espécies. Né? Isso não só de plantas, mas também nas espécies animais, como a nossa mesmo, né, como os próprios seres humanos. Né? E essa diversidade genética, né, ela só é mantida, né, por o que a gente chama desse fluxo gênico, né, ou seja, né, que essa troca de informações genéticas, que é o cruzamento, né, que existe, né, entre esses indivíduos que promovem essa variabilidade genética, né, e que dentro de uma floresta que a gente está representando aqui por essas setas. Né. E essa troca de material genético, né, se a gente pensar, por exemplo, em plantas principalmente, né, ela se dá além, né, do vento, né, ela se dá também por eventos de polinização, e aí tem uma dependência muito grande, né, de animais, né, nesse sentido,
né, e também pela dispersão, né, desses frutos ao longo das florestas que vão promovendo essa troca desse material genético. Né? E quando a gente fala, né, de desmatamento, a gente está falando exatamente do rompimento, né, dessas relações. Né? Se a gente olha, por exemplo, os números de desmatamento que continuam aumentando, né, na região, e aqui representada no mapa, né, por essas áreas em amarelos, né, então a gente olha para essa paisagem aqui, a gente veria, né, uma paisagem mais heterogênea aqui representada em verde, e uma paisagem mais homogeneizada representada por essas áreas em amarelo, que é o processo de onde já ocorreu esse desmatamento dentro da região amazônica. Né? E dentro dessas áreas, a gente observa, né, uma perda de espécies significativas. Né? Se a gente considerar, por exemplo, em 1 hectare de floresta, né, a gente teria aí 96 plantas epífitas, nessas plantas que ficam, né, em cima de árvores e galhos, 310 espécies de árvores, 160 espécies de pássaros, 33 anfíbios, né, 22 répteis, 10 primatas, 44 peixes, né, nessas áreas até 150 metros ao longo do curso, e mais de 1 bilhão de indivíduos de invertebrados. Né? Então, é isso que a gente está perdendo, né, em cada hectare. Né? Essa é a tal da biodiversidade que ela está sendo perdida dentro desse processo. E, além disso, a gente está, né, interferindo, né, nessa questão desse fluxo gênico, é o que vem levar o que a gente chama da erosão genética, né? Ou seja, dessa perda dessa variabilidade genética. Mas, além de biodiversidade, né, essas florestas também, elas reconhecidamente, né, elas têm importância em relação à questão da produção de serviços ambientais. E quando a gente fala da floresta amazônica, a gente está falando exatamente disso. Né? A gente já sabe hoje do papel que essa floresta tem na questão do ciclo das águas, né, dentro da América do Sul, né, de pegar essa umidade do oceano, aqui com a emissão desses compostos fenólicos que promovem a precipitação, o aglutinamento da água para prover essa precipitação, né, dentro das áreas de floresta, depois essa água que evapora, né, por evapotranspiração, evapora e as plantas transpiram, elas entram dentro de um ciclo, né, gerando mais nuvens que vão bater lá nos Andes para poder alimentar, né, as nascentes de parte da bacia amazônica, e depois elas se espalham pela América do Sul, vindo pelo centro-oeste, né, aqui no Brasil, que alimentam também essa bacia amazônica com água, com essas chuvas que vêm né, dos chamados dos rios voadores, né, e também para o sul do país. Né? Então, quando o impacto, né, desse desmatamento, o impacto, né, desse processo de fragmentação da floresta, ele leva também uma alteração nesse ciclo hidrológico, né? E podendo levar, inclusive, né, a continuar esse processo, né, ao rompimento desse ciclo. Né? E aí a gente teria, né, uns processos de secas, né, em todas as regiões do país, né, intensificados. Né? Além disso, além da água, né, essas florestas elas têm um componente muito importante na questão da ciclagem de nutrientes. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em carbono, então, além de biodiversidade, né, que a gente vê aqui representada por essas barras, né, nas florestas, né, primárias, onde você tem uma biodiversidade maior comparada com as áreas perturbadas, a gente também tem o quê? Né? Um estoque, a manutenção de carbono também muito maior. Aqui nós estamos falando na ordem de 189 toneladas, né, por hectare, né, comparado numa floresta primária e comparada numas áreas de capoeiras, por exemplo, onde chega a 8 toneladas. Né? Então, é uma diferença muito grande. Isso tem um processo que a gente já ouviu falar tanto da questão do carbono e o processo de mudanças climáticas que estão envolvidas dentro desse sistema. Mas não é só carbono, né? Essas florestas também elas têm um papel importante na ciclagem de outros nutrientes que são importantes para a manutenção da funcionalidade desses sistemas. Né? E, além desses nutrientes, né, a gente também tem, com o processo desse desmatamento, a abertura, né, de possibilidades para a ocorrência desses processos erosivos, que aí a gente está levando não só nutriente, mas está levando todo o solo embora também. E isso tanto nas áreas de terra firme, quanto nas áreas de várzea, né, que estão associadas, que a gente tem o fenômeno, né, chamado das terras caídas, né, que a gente conhece dentro da região. Bom, só para a gente poder recapitular, então, aqui, para a gente poder dar continuidade à história, né? Então, eu gostaria de deixar claro, né, então, para a gente poder seguir,
Então, que a floresta, na verdade, ela é um conjunto de relações, e aí não só a floresta, mas isso o cerrado serve para o cerrado, serve para a caatinga, ele serve para esses outros ecossistemas que estão dentro do mesmo processo de fragmentação que a gente vê em relação à Amazônia. Então, além desse conjunto de relações, a gente sabe que dentro desses ambientes nós temos também o quê? Né? Nos diferentes níveis de biodiversidade que estão associados a eles. Então, a gente olha da diversidade genética, né, que existe dentro das espécies, né, da diversidade das espécies que estão presentes dentro desses sistemas e também da diversidade de comunidades que estão presentes lá dentro. Né? A gente viu também aqui a questão da importância, né, dos corredores, né, da conexão entre essas áreas preservadas, né, para que a gente consiga manter, né, o fluxo gênico, né, a dispersão de espécies, o deslocamento de animais dentro desses ambientes. A gente viu também a questão da importância, né, dessas florestas, né, no papel da água, né, na produção de água, né, e não só na produção de água, mas também de outros serviços ambientais, né, como o sequestro de carbono, a questão da regulação desses níveis de lençol freático, controle de erosão, redução de temperatura e por aí vai, né, dentro desse processo. Bom, isso tudo para a gente poder entrar dentro, né, só para a gente poder nivelar, para a gente poder discutir um pouco em relação à questão desses aspectos ecológicos, né? Ou seja, para eu poder falar de produção e manejo, eu tenho que ter, né, ciência, né, desses processos ecológicos que estão envolvidos dentro do ambiente que a gente vai manejar ou vem alterar dentro desse processo. E aí eu trago para vocês, né, essa experiência, né, que vem em relação à questão do manejo de mínimo impacto, né, desses açaizais nativos. Né, essa é uma tecnologia, né, desenvolvida, né, foram décadas, né, de pesquisa, né, de dois pesquisadores, né, da Embrapa, né, o Silas Macchiati e o José Leite, né. O Silas, infelizmente, não mais entre a gente, mas a gente tem ainda o José Leite junto com a gente trabalhando dentro desse processo, né, que trabalharam no desenvolvimento, né, dessa tecnologia e que ela vem sendo multiplicada, né, dentro do que a gente chama de manejaí, e hoje a gente tem, né, principalmente, né, o Nonato, né, o Raimundo Nonato, também pesquisador da Embrapa, o César, que está aqui, junto com a gente também, né, dentro desse processo que vem multiplicando, né, essas tecnologias dentro do território, o próprio pessoal, Carlos, que está aqui, né, dentro da Embrapa Amapá também, para poder, né, e vem trabalhando com essas questões. Né? Mas o que é isso? Né? O que é esse manejo de mínimo impacto? Né? Então, na verdade, a gente busca, né, uma produção de açaí dentro dessas áreas com a manutenção do maior número de espécies diferentes possíveis dentro desses sistemas. Né? E, para isso, chegou-se, né, a essa fórmula, né, em que, de manutenção numa área de 25 por 25 metros, né, a gente ter, né, a manutenção de pelo menos 16 indivíduos arbóreos, né? Então, sendo 10 finos, ou seja, aqueles que têm de 15 a 60 centímetros de perímetro, né, de circunferência, as árvores, 3 médias, né, com mais de 60 até 140 centímetros, e 3 árvores grossas a partir de 140 centímetros, né, dentro desse processo. Né? A pergunta que fica também, né, por que, né, a gente trabalha, né, dentro desse processo exatamente para poder manter, né, o aumento e produzir o aumento de diversidade florestal, é aumentar a produtividade, né, dentro desses sistemas de 5 a 6 toneladas, né, quando você não tem manejo, isso está em torno de 1 a 2 toneladas, e ampliação de período de safra e redução do esforço físico, né, porque com a diminuição da altura dos indivíduos, né, também você diminui o esforço físico e os riscos que estão associados, né, à questão da extração do açaí dentro desses ambientes. Né. Bom, essa metodologia, né, essa técnica, né, ela envolve, basicamente, são 4 passos, né, que um é o delineamento das parcelas, depois vem o inventário das espécies que estão presentes dentro dessas parcelas, vem a questão do processamento desses dados, né, e aí depois a discussão, né, desses dados e para definição da realização ou não de intervenção dentro desses ambientes. Então, isso passa basicamente, né, então, pelo primeiro, né, o delineamento dessas parcelas,
né, a construção, né, desse modelo que chega, né, num quadro, na verdade, de mais ou menos de meio hectare, né, que são áreas de 50 por 50 metros quadrados, né, 50 por 50 metros dentro dessas áreas, né, que dá 2.500 metros quadrados, né. Aí dentro dessas áreas, então, são inventariadas essas espécies, né, que a gente falou já, não só as espécies florestais, mas de palmeiras e as torceiras de açaí que estão presentes lá dentro. Aqui um exemplo, né, da ficha, né, como que é plotado esses dados, eles são plotados, né, dentro dessa ficha, né, para que a gente possa, a partir disso, fazer o processamento desses dados e aí o passo a passo, né, para, né, confrontar, né, dentro do que é recomendado, né, dentro de cada uma dessas quadras de 25 por 25, e a partir disso a gente poder ver a necessidade de intervenção, lembrando sempre, né, de manter o maior número de espécies diferentes em cada uma dessas parcelas. Essa é o método com o qual a gente vem trabalhando, né? E a partir disso, né, você definir a necessidade ou não de se fazer a intervenção, né, ou até mesmo para plantio, né, não só de espécies de açaí dentro, né, não só do açaí dentro dessas áreas, mas também de outras espécies para o enriquecimento desses estandes, né, dessas áreas. Então, isso ele vem sendo feito, né, basicamente por meio de oficinas, né, que é o que a gente chama dessas oficinas de formação dos facilitadores, né, e a partir do momento, né, em que esses facilitadores eles estão treinados, né, então a gente tem todo um kit, né, que vem elaborado, preparado com os manuais, né, com prancheta, mochila, trenas, né, para que eles possam levar essas tecnologias, né, uma vez treinadas, para dentro dos seus territórios, né? Mas o Manejaí ele não vem trabalhando só com isso, né? Ele está fechado hoje não só na questão das áreas de produção, mas também trabalhando essa questão de colheita e transporte, né? A verticalização desse processo, ou seja, do processo de formação, né, de outros agricultores, de outros extrativistas dentro desse processo, comercialização desses produtos e a questão de gestão e sustentabilidade desses sistemas, né? Hoje a gente já está avançado, por exemplo, na formação da cooperativa, né, do Manejaí. Bom, mas e aí quando a gente compara, né, esses sistemas de produção? Eu acho que aqui é interessante a gente ter um olhar, né, principalmente em relação à questão de investimento, né? Então, se você pensar numa área de açaí plantado, né, a área de açaização, onde você tem esse processo, né, e a área de manejo, né, do açaí, mais ou menos a representatividade do tanto de investimento que você tem. Para você ter uma ideia, hoje, né, para você fazer uma intervenção dessa, ela custa mais ou menos 5 mil reais, né, o trabalho para a formação, né, desses estandes. Então, hoje a gente está entrando isso dentro do próprio Pronaf para financiamento, né, desse manejo junto ao Banco da Amazônia, né? Então, é possível, né, se fazer isso para atender, né, essa necessidade desse manejo, né? A necessidade de mão de obra, né, também ela é representada graficamente aqui, né, dentro desse sistema, né? O esforço de colheita, né? Então, assim, tanto o açaí plantado quanto o manejado dentro do Manejaí, né, esse esforço de colheita ele é muito menor comparado, né, com as áreas normais. E aí a gente vem para os outros problemas, né, que é a questão da irrigação que está associada, né, ao açaí plantado. Isso aqui no auge da produção ele chega até 48 mil litros por hectare, né, por dia, né, dentro desses ambientes. A necessidade que você tem de adubação, né, e o uso, né, que se faz, e a gente sabe que se faz, de agrotóxico dentro desses ambientes, e vários os casos relatados de contaminação né, de pessoas e de crianças, né, dentro desses ambientes, infelizmente, né? Aqui uma representação mais ou menos, né, do tanto de conhecimento e tecnologia que é envolvido, né, dentro desse processo, né? E aqui uma tecnologia muito mais acessível, né, para a gente, né, para a gente, que eu digo, são para as comunidades. E aqui é uma representação da produtividade, né? Esse, se você pegar o Pai d'Égua, por exemplo, que é o açaí, né, desenvolvido hoje pela mas eu queria ficar que está dentro desse... Então, é uma palestra. Opa, Rosa, obrigado. Né, que está dentro, ele pode chegar, né, até 12 toneladas por hectare, né, na sua fase adulta, né, de produção.
né? E o Manejaí, ele tem hoje, a gente tem dados aí de 5 a 6 toneladas por hectare, né? Mas, em contrapartida, a gente tem outras espécies que estão associadas dentro desses sistemas que vem mais ou menos vem complementar, né, o excedente que você teria em relação à produção desse açaí plantado, sem esses impactos que a gente tem envolvidos em relação à questão, né, não só, né, dos aspectos produtivos, mas daqueles que a gente coloca em relação, por exemplo, à biodiversidade, né? Então essa seta indicando, né, para onde se aumenta, né, esse fluxo, e quando a gente fala de biodiversidade, todos esses aspectos que a gente discutiu, né, da diversidade de espécies, diversidade genética, fluxo gênico, a conservação que você tem dentro desses ambientes, os serviços ambientais que estão associados a esses processos produtivos, né, em relação à questão de polinização, produção de água, carbono, controle de erosão, ciclagem de nutrientes, e também em relação à questão do desenvolvimento sustentável. E aí a gente está falando, né, desses processos, né, que incluem, né, o desenvolvimento de capacidades locais, o aumento de renda dessas comunidades, fortalecimento cultural, a inclusão social, né, e esses aspectos que entram dentro da bioeconomia e da economia circular. E aqui a gente está falando não só, né, da produção em si, né, não só dessas comunidades elas entrarem dentro desses circuitos, né, bioeconômicos, como fornecedoras de mão de obra barata, né, para o sistema, mas principalmente na questão da inserção dentro, né, desses eixos, né, de bioeconomia que se tem pensado, não só para a produção, mas também pensando na questão do processamento desses produtos para outros fins que não aqueles só do uso da polpa, por exemplo, do próprio açaí. E essa história toda do Manejaí, ela se encerra, né, dentro dessa questão do que é o projeto Bem Diverso, ou seja, né, então, né, ela nasce dentro desse processo, que é de trabalhar a questão de conservação, manejo e restauração das espécies lá dentro dos sistemas, trabalhar a questão do desenvolvimento dessas cadeias produtivas, né, nas linhas de processamento desses produtos, e a partir disso, né, você ter acesso aos mercados e acesso às políticas públicas, né, e dentre elas o crédito, principalmente, para poder fazer com que essa roda ande, né? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês dentro desses 20 minutos, né, eu acho que era isso, né? Então, para a gente poder ter uma ideia, né, da base do que a gente está discutindo, né, dentro desses sistemas produtivos, quais são, né, os impactos, quais são os benefícios que cada um deles promove, para que a gente consiga, né, tomar, a partir disso, né, formar uma opinião para a tomada de decisão. Né, eu espero ter contribuído com vocês, né, com a gente, para esse processo de análise, e eu abro a palavra aqui para, né, para perguntas, e para a Renata, né, que vem mediando esse processo, para que ela conduza daqui para frente. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço. O que eu proponho, pessoal, é o seguinte: a gente segue nas apresentações com o pessoal das cooperativas e depois a gente abre para o debate, tá bem? Então, agora eu chamo o seu Brito, da Cofruta. Tá por aí, seu Brito? E os seus companheiros aí da Cofruta, para falar um pouco desses desafios associados aí à produção e manejo do açaí no território que vocês estão. Muito obrigada pela presença, pelo aceite do convite. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Maravilha! Pessoal, bom dia aos organizadores, bom dia aos participantes do evento. Eu me chamo Raimundo, meu sobrenome é Brito, então o pessoal me chama Brito. Eu estou no município de Abaetetuba, aqui no estado do Pará, na região do Baixo Tocantins. Alô, você me ouve? Alô? Oi, Brito, tá excelente, pode continuar, estamos te ouvindo. E nós temos uma região que eu quero colocar uma das dificuldades que não está no seminário, que é a questão da internet. Então, vamos torcer para ela dar certinho, para a gente poder fazer a nossa palestra. E nós vamos contar um pouco da nossa história aqui, do município, da região aqui. Nós vamos falar de 3 assuntos. Nós vamos falar da produção, nós vamos falar do manejo da produção, porque não tem como falar de manejo sem falar da produção, e vamos falar um pouco dessa questão da segurança no trabalho. Porque são pontos que nós trabalhamos, que nós temos uma história aqui no município, e nós precisamos expor um pouco para os demais participantes, para os organizadores, como é que é a nossa história, para a gente poder ir se inteirando e entendendo como é que funciona isso.
Então, o Vanildo é da parte de ilha, ele que vai nós falar de manejo, e depois a gente vai dividindo aqui o tempo. E eu sou diretor-presidente da Confruta e estou aqui para ajudar, então eu me inscrevi como palestrante, mas vou transferir aqui a inscrição, no caso aqui, para o Vanildo, para ele poder nos ajudar nessa questão, já que o homem é meio que mestre nessa parte de ilha, nessa parte de sociobiodiversidade, nessa parte do nosso trabalho da cooperativa. Uma experiência legal que a gente vai poder apresentar para vocês aí. É claro que não tem um gráfico para vocês acompanharem, mas eu acho que a fala vai dar para entender e sentir como é que a gente faz. É isso. Alô? Ótimo, pessoal. Pode seguir. Fiquem à vontade aí para fazer a fala de vocês. Estamos ouvindo. Como o Brito falou, né? Eu sou Vanildo Ferreira Quaresma, sou extrativista, agricultor extrativista, não sou formado, não sou técnico, mas tenho conhecimento desde 97, a gente trabalha com manejo na área de ilha, e a gente está para contribuir e para aprender também aqui no seminário. Te escutamos, Vanildo. Vanildo e Brito, vocês vão colocar uma apresentação, é isso? Não temos ela escrita, não preparemos isso. Não, tranquilo. Então, a gente vai falar, e aí vocês vão poder acompanhar, tá bom? Fiquem à vontade. Tranquilo. Como o Brito colocou, né, nosso trabalho vem há muito tempo, né, com as comunidades extrativistas. A gente tinha a DEMP, que era a associação que ia trabalhar um pouco de busca de projetos para manejo de acesagem. Na época, em 96, 97, a gente conseguiu os primeiros projetos financiados pelo Banco da Amazônia. E uma das nossas dificuldades maiores foi que quando a gente recebia assistência da Emater, da Extensão Rural, as informações que eles passavam para os nossos agricultores era totalmente o contrário do conhecimento que a gente tinha sobre manejo na área de várzea. Então, a gente começou a se preocupar com isso e pensar, buscar nova tecnologia para poder desenvolver nosso trabalho, principalmente nos manejos dessas áreas da área de várzea. E a gente criou o Centro Tipiti, né, que é uma organização nossa, dos trabalhadores, e buscou parceria para poder treinar os nossos agricultores, principalmente da área de ilha, para poder desenvolver suas atividades. Então, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar, buscar introduzir conhecimentos sobre manejo, que a gente também tinha um pouco de noção, mas não tanto, porque isso era novo no município, na região, e aí a gente buscou parceria com o Museu Emílio Guild, né, para fazer esse trabalho, com algumas pessoas com a FASE, que era a nossa parceira na época, na região, a Embrapa também, que deu apoio a gente. Então, a gente conseguiu desenvolver cursos e treinamentos para os nossos agricultores para poder fazer esse trabalho de campo, porque a Emater não tinha técnico, tinha esse conhecimento sobre manejo de acesagem nativo na região, né? E o banco, os projetos, eles vinham em cima de uma questão que era a questão econômica. Então, a técnica repassada para os nossos agricultores era que eles derribassem as espécies não frutíferas, aquelas que não tinham valor econômico, para poder introduzir açaí. Então, transformaram nossos acessários, a maioria deles, que pegaram financiamento, em monocultivo. Porque essa era a orientação que a assistência técnica passava para os nossos agricultores. Então, a gente começou a trabalhar, né, formando nossos agricultores. Ainda não era com fruta, era DEMPA. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho em várias comunidades, com filhos de agricultores, com agricultores que estavam em busca desse financiamento. E aí a gente começou a trabalhar de maneira preocupado com nossas comunidades extrativistas, porque os manejos eram um pacote que vinha do banco, da Emater, né, algumas orientações que não era muito viável para a nossa realidade. Tipo assim, adubar, açaí, espaçamento, ter espaçamento então, quantidade de estipe por torceira, quantidade de torceira por hectare, isso que era a informação que a assistência técnica repassava. E para a nossa região não era cabido isso, né, porque eles estão numa área de extrativismo. E até hoje, o nosso trabalho, a gente não respeita muito espaços, né,
na área de manejo, na área nossa de manejo dessas áreas nativas. A gente não respeita muito o espaço, a gente trabalha de acordo com a área, de acordo com, né, com a situação da área, porque a gente chama sempre o nosso trabalho que é manejo de áreas de acessários. Não falamos que manejo de acessários, porque a gente faz manejo também nas outras espécies, principalmente hoje que a gente trabalha com sementes de oleaginosa, né? A gente trabalha com andiroba, alcoúba, murumuru, patauá, tucumã, abacaxi, com várias espécies que a gente precisa para poder produzir óleo. Então, a gente também orienta nossos cooperados, nossos agricultores a fazer manejo também nas outras espécies. E nas outras espécies não madeireira, porque tem as espécies, né, o cuba, a andiroba, mas tem as espécies que estão dentro das comunidades, dentro das áreas de produção, que elas não têm valor econômico, mas têm valor ecológico. Então, isso também a gente faz esse trabalho, né? A gente criou a cooperativa, que é a Confruta, porque surgiu a necessidade da produção, né, dos nossos agricultores. A gente não podia comercializar através da associação, então a gente criou a cooperativa. E a cooperativa hoje também trabalha na mesma linha, né? A gente orienta, a gente faz curso, orienta os nossos agricultores, nossos extrativistas, a replicar esse trabalho de manejo de área. Então, a gente está em várias parcerias que a gente já fez com várias organizações, né? Sobre outros trabalhos, fortalecer nossas áreas de produção. Em toda a região do Baixo Tocantins, o pessoal fizeram muito monocultivo de açaí. E isso já está trazendo algumas consequências para nossas comunidades, para nossos agricultores. Já apareceu açaí que seca muito fruto, besouro atacando o palmito, e a própria o pessoal derribava muito as beiras de igarapés e rios, então a gente também orienta, trabalha com nossos cooperados nas comunidades para que eles possam preservar as espécies nativas, né, as espécies das beiras dos igarapés e rios, e orienta também a fazer introdução de espécies que foram retiradas das áreas. Esse é nosso trabalho aqui na região, principalmente na área da cooperativa, e orienta também outras comunidades que a gente trabalha, né? Não só vai ter tudo. A gente trabalha em outras comunidades também, no Barcarena, que está no Atuá, que é aí do Marajó, na Cachoeira do Arari. Então, o nosso trabalho da cooperativa, nossa meta é essa. Além de utilizar a matéria-prima que a gente precisa, também orienta para eles aproveitarem o máximo que tem das propriedades e preservar também. Porque o nosso pensamento não só produzir frutos, mas também preservar nossas áreas com outras espécies. Vou falar um pouco dessa questão da segurança, porque tem uns pontos ali que é para nós trabalhar no seminário, e aí uma das preocupações é essa, é a questão da segurança com o trabalho, com os coletores, com os agricultores. E nós fizemos um trabalho a partir da DEMP, depois ele ficou mais forte com a Confruta, que chama Segurança no Trabalho. Então, nós conseguimos, através de parceiros aí, trazer a Labor, que tem um trabalho importante no país e com alguns parceiros aí, para vir nós treinar a respeito dessa questão de segurança, dos cuidados, desenvolver alguns equipamentos. A gente já tem alguns equipamentos para fazer a coleta de alguns produtos, tipo patauá, abacaba, e tucumã e outros. O açaí ainda não foi possível desenvolver esse equipamento, ainda é na chamada pecônia, que é subindo no pé da árvore lá para colher, porque desenvolveram aqui um equipamento que era uma vara, tipo bastão, só que ela não nos... Estamos ouvindo, seu Brito, pode continuar. Sim, criaram uma vara aqui, um equipamento que é tipo um bastão para colher o cacho do açaí, só que a gente não tinha noção se o cacho estava maduro ao ponto de ser colhido ou não. Então, a gente pegou, não se adequou ainda a essa situação, foi feita algumas experiências, mas acabou não dando muito certo. Então, ainda o sistema é tradicional. O que o Vanilo estava colocando, nós temos um sistema de manejo que a gente não deixa o acezeiro, no caso, a estipe que a gente fala, passar de 8, 10 metros de altura, a gente já tira ela, então o máximo que as aves têm, de repente, são 10 metros de altura, que já é muito alto, mas elas têm, em média, entre 13 e 7 metros, 13 e 8 metros, que é a altura ideal para que o agricultor possa fazer a coleta com segurança, sem nenhum tipo de risco de acidente, a não ser que quebre, de repente, a pecônia que a gente usa e ele pode, de repente, despencar de lá.
mas do que nós temos de levantamento é que nos últimos 8, 10 anos a gente não teve nenhum tipo de acidente onde a pessoa cai ou se acidenta fazendo a coleta disso em função dessas mudanças que houve. Tivemos também uma parceria com o Corpo de Bombeiro, que foi nos ensinar primeiro socorro. Tem muito bicho peçonhento aqui na região onde nós temos, então, primeiro socorro que você deve tomar ao tomar uma picada, ao cair. Então, o pessoal, a gente aprendeu muito sobre isso. O pessoal tem alguns diplomas, tem alguns documentos que foi encaminhado para a gente poder dizer que fizemos isso e que entende como é que funciona. Desafio grande nosso chama-se logística. A logística dos produtos realmente é um desafio muito grande, porque são 72 ilhas só no município de Abaetetuba, e que tem ilha que da sede do município, nessa ilha, dá 3 horas de viagem de barco que corre. Bem, um barquinho que corre menos dá até 4, 5 horas de viagem. Então, a logística realmente é complicada. Quando a gente fala que atravessa a Ilha do Marajó, a logística ainda é muito mais complicada, que dá até 24 horas de viagem. Então, nós temos... Esses são desafios que a gente precisa, quem sabe, um dia encontrar uma saída, uma solução para esse tipo de problema. Então, são coisas que acontecem que nós temos, às vezes, dificuldade em conduzir ou melhorar, porque não depende só de nós. Você continua nos ouvindo ou não? Sim, seu Brito, pode continuar. Tá. É um pouco isso que eu estava colocando aí da questão da segurança, da questão da produção. Nós temos em média aqui, que ia colocar, porque eu vi o Anderson colocando, nós temos em média aqui entre 350 e 450 torceiras de açaí por hectare, e temos em média tipo 350 a 400 latas de açaí por hectare, também, porque ela não tem adubo, ela tem influência de maré a cada 24 horas, e ela é uma área onde ela tem, como o Vanilo estava colocando, várias espécies de produto dentro da mesma área. Então, tem uma área que ela é um pouco mais aberta, que tem mais açaí, menos outras espécies, e tem uma hectare que tem mais espécies do que o próprio açaí. Em média, 350 a 400 hectares por hectare, sem adubo químico, sem nenhum tipo de agrotóxico. E nós trabalhamos aqui agora um processo de certificação de alguns produtos, entre eles o açaí. Temos, por sinal, uma equipe em campo trabalhando isso já para a safra 2021. Então, tem empresas que querem produto certificado para a gente poder trabalhar. E tem também o produto convencional, que tudo é orgânico, mas quando tem selo, acaba sendo convencional para a nossa realidade, para a realidade das empresas que compram da gente. Certo, seu Brito. O senhor finaliza, então, aí a sua colocação. Tem mais algo que gostaria de destacar diante desses desafios da produção e coleta do açaí? Uma das questões também que nos ajudou muito o trabalho em buscar qualidade foi a questão da certificação que o Brito citou, né? Que também recebemos apoio, né, para fazer trabalhos. A gente tentou fazer aqui na região uma certificação por paisagem, através da WWF, e para tentar certificar a área toda, né? Porque a gente conseguiu o certificado do produto açaí. Mas a gente trabalhou 2 anos para tentar conseguir certificar a área toda, todos os produtos que estivessem dentro dessa área fossem certificados. Então, esse trabalho também nos trouxe muito conhecimento, né? E oportunidade de podermos fazer inventário, podermos dar conhecimento para os nossos cooperados, nossos agricultores sobre as suas áreas. Então, isso também, hoje, a gente tem essa facilidade quando a gente quer trabalhar a questão da produção, um produto que o mercado exige, a gente já tem esse domínio de saber onde está esse produto e a quantidade. Então, através desse trabalho, a gente consegue hoje ver e ter noção de onde estão os produtos, onde está o Patauá, onde está o Murumuru, onde está o Indiaroba, e a gente conseguir, né, fazer nosso planejamento para a safra. Isso foi um dos pontos importantes que a gente conseguiu trabalhar dentro dos nossos cooperados e da nossa comunidade onde a gente atua. Certo, seu Brito. Bom, muito obrigado. Renata, deixa eu só passar uma informação. Nós temos uma região do Baixo Tocantins, onde, segundo o censo do IBGE, nós temos entre 55% e 60% de toda a produção de açaí do estado está nessa região. Dizem que Abaetetuba é o segundo maior produtor dessa região. Dizem que em primeiro é Igarapé-Miri. Tem hora que dizem que nós somos o terceiro, mas não estamos preocupados com qual é a posição que nós temos, se é primeiro, segundo ou terceiro.
A única certeza que nós temos é que tem muito produto, muito açaí, muita semente. Então, esta é uma história bonita, assim. E outra informação interessante é que nos últimos 10, 15 anos, porque o pessoal abria a área, botava embaixo, do jeito que o Vanildo colocou no começo, e colocava fogo para começar a plantar o açaí outra vez. Então, nós conseguimos fazer nessa capacitação, nessa formação do pessoal, essa possibilidade dele não ter que colocar mais fogo. Abrir a área, que a gente chama de clareira, abrir uma clareira ali, já preservar as espécies que interessavam para ele, andiroba, cuba e outros, e introduzir as outras que ele precisava, açaí, cupuaçu, qualquer outro produto que cabe dentro da área. Então, nós temos, esse é um ganho, além de ambiental, social, muito grande, e econômico também. É que as pessoas passaram a não usar mais fogo, então todo mundo vem aprendendo isso, tanto no município, quanto na região aqui do Baixo Tocantins, porque tem outro município que a gente trabalha junto, e como o Vanildo tinha colocado. E, por último, nós temos 2 fábricas. A gente tem uma fábrica que trabalha com polpas de frutas, nós temos 2 unidades para abril, nós temos capacidade de armazenamento até de 100 toneladas para polpas, e temos uma fábrica que trabalha com sementes e óleo, então nós temos capacidade, de repente, até para 100 toneladas de manteiga de sementes ou óleo de semente, dependendo das demandas. Então, esse ano a gente tem bastante demanda, já temos começando a trabalhar, fizemos alguns investimentos, e se for o caso, de repente, a gente manda para vocês, os organizadores, aí um vídeo, assim, da nossa fábrica, do nosso equipamento, do nosso trabalho, que a gente não se preparou para isso hoje, e vocês, de repente, especializar com os demais aí. Tem muita gente que eu já vi aí na tela que a gente já se conhece de longos carnavais aí, que são interessantes a gente saber. Tem uma galera que a gente já conhece aí, que estão aparecendo na tela aí. É um pouco isso. Certo, seu Brito e Vanildo, muito obrigado pela fala de vocês. Vocês trouxeram importantes pontos aí para o nosso debate que vem na sequência, né, com a questão aí da segurança do trabalho, como é que se dá isso, o histórico aí de construção, né, dessa questão do manejo, como isso vem evoluindo ao longo do tempo, como que vocês desenvolvem, desafios também relacionados a aspectos de logística, que nós vamos tratar nos nossos próximos seminários também, com mais cuidado, né? Porque hoje nós estamos aí focados nessas questões da produção e da coleta, mas nós vamos voltar nisso no próximo seminário, e vocês também vão estar convidados. E agradeço, então, a fala de vocês. Acredito que o pessoal aí estão anotando os pontos e trazendo aí, compilando questões para serem colocadas. E acho interessante agora entrar o Carlos Roberto, presidente das Sementes do Marajó, que também vai trazer a experiência dele e da comunidade que ele habita, e também fazendo relações já com o que o Brito e o Vanildo colocaram, trazendo aí comparativos no sentido de avanços, né, o que tem conseguido, o que tem sido conquista, o que já conseguiu superar, e o que está colocado aí ainda como questões que ainda são de muita dificuldade para a produção do açaí. Nós vamos resgatar aqui um pouco das questões que foram colocadas no chat. Então, vamos ver aqui, só um momento. Tem uma questão, então, que eu já vou colocar aqui, da Tatiana Balzon, que acredito que é para o Anderson, né? Parabéns, Anderson, pela apresentação. A cadeia do açaí é cheia de serviços ambientais ecossistêmicos. Como trazer essa discussão da inclusão desses serviços para políticas como pagamentos de serviços ambientais, que o Ministério do Meio Ambiente começa a discutir, e como, por exemplo, um PRONAF poderia ter abatimento ou bônus, levando em conta essa prestação de serviço ambiental. Eu acho que você poderia ir falando um pouquinho, Anderson, enquanto isso, a gente vai tentando aqui resolver com o Carlos. Obrigada. Bom, como é que é o nome foi a Ana que colocou essa questão? A Tatiana Balzon, da GIZ. A Tatiana. Bom, Tatiana, eu acho que aí é uma das questões que a gente vê, principalmente relacionada à importância da pesquisa para o país, né? Dentro desse cenário que a gente vê, né, de questionamento do papel da ciência e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, o quanto que a ciência ela vem trazendo respostas, né, para ações
e aí a gente tem um caso assim muito claro diante de nós, né, em relação à questão da própria pandemia, né, que assola o mundo, né, e como que a ciência conseguiu trazer resposta rápida e pronta para dentro de um processo desse, né? Então, você tem aí um tempo, por exemplo, a elaboração de vacina, que em geral demoraria de 10, 15 anos, né, para você ter uma vacina desenvolvida, e a gente conseguiu fazer isso em menos de um ano, né? Então, para essa questão especificamente, por que eu estou falando isso, né? Porque a gente precisa de pesquisa, e pesquisa a gente não faz sem investimento, né? Pesquisa no país, pesquisa para qualquer lugar, pesquisa não é gasto, educação não é gasto, saúde não é gasto, isso é investimento, né? A gente tem que olhar para essas questões de forma clara e objetiva, né? Nós não podemos viver, né? O Brasil não é celeiro do mundo, o Brasil não foi feito para ser celeiro do mundo. Nenhuma nação ela foi feita para ser celeiro de qualquer outra coisa. Como os agroextrativistas, eles não estão aqui para serem celeiros, para fornecimento de matéria-prima, né? Para que para que aí, no caso, o capital, o grande mercado, ou é esse Deus que está aí por trás dessa história toda, se beneficie e não haja, você entendeu, a distribuição desses recursos. O que a gente precisa é equalizar essas questões, né? Então, essa pergunta ela é muito profunda, na verdade, porque ela nos remete a várias questões, né? Então, quando a gente pensa nesse processo, né, então o que a gente precisa? A gente precisa de pesquisa, né? E a pesquisa ela só se faz, e a pesquisa ela só se dá a partir do momento que tem investimento. E aqui o que a gente precisa, basicamente? A gente precisa medir esses serviços ambientais, quantificar esses serviços ambientais. Quanto de serviço ambiental realmente é produzido, né, dentro de um sistema desse de monocultura do açaí, ou de qualquer outro tipo de monocultura, né? Eu estou falando de monocultura de forma geral, porque a gente está falando da soja, a gente está falando do açaí, a gente está falando de outros produtos que estão envolvidos dentro desse processo, né? Como no açaí especificamente, né? Quanto de serviços ambientais são produzidos dentro desses sistemas? Quanto que é nesse manejo, né? Nesse processo de açaização, que também foi um processo, né? Que veio sendo construído aí ao longo de 3, 4 décadas, né? E dentro desse processo que vem sendo construído aí há torno de 2, 3 décadas também, né? Que resultou nessa questão hoje, né? Que a gente está chamando de Manejaí, mas que é do manejo de mínimo impacto, né? Então, a gente precisa quantificar isso daí, a gente precisa saber quanto de serviços ambientais são produzidos, e, por outro lado, a gente também tem que quantificar o que a gente chama de externalidades, né? Porque não adianta só eu falar assim, olha, eu preservo tanto de biodiversidade, eu produzo tanto de água, eu produzo tanto de polinização, né, voltada dentro desses sistemas, de manutenção dessas relações ecológicas que estão lá dentro, mas também a gente precisa quantificar o quanto que eu consumo dentro desse processo. Quanto de água, por exemplo, que a gente consome dentro de um açaí plantado, né? Isso é a externalidade. Eu vou precisar de água para ele, né? Eu vou precisar, né? São 48 mil litros, né? No auge da produção de 48 mil litros de água por hectare por ano, né? Eu vou precisar de insumos. Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de nutrientes. Lá no processo desse manejo de mínimo impacto, os nutrientes para o açaí, por isso que a gente consegue aumentar a produtividade de 1 a 2 toneladas num processo normal desse do açaização, para até 6 toneladas por hectare. Por quê? Porque eu favoreço a ciclagem de nutrientes. Ou seja, dentro do ambiente, quando eu mantenho a floresta dentro do ambiente, né, de produção do açaí, eu estou promovendo a ciclagem de nutrientes que vai alimentar não só as plantas que estão ali, né, das espécies companheiras que estão ali do açaí, mas também o do próprio açaí. E daí você tem esse aumento de nutrientes. Então, quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, a gente está falando de quê? A gente está falando de adubação. Então, lá no plantio do açaí, você bota adubação química. Lá no plantio, no manejo do açaí,
A gente coloca fertilizante também, a gente coloca adubo também, só que é um adubo feito por onde? Pela própria floresta, pela ciclagem de nutrientes que existe lá dentro. E que ela desaparece no processo de açaização, por quê? Porque com a retirada das árvores, eu retiro, né, esses nutrientes desse ambiente e aí baixa a produtividade dentro dessas áreas. E isso afeta o quê? Afeta a produção de peixe, por exemplo. A gente tem casos típicos que um dia a gente vai chegar aí e falar, por exemplo, da questão do desaparecimento dos peixes dentro dessas bacias, levando, inclusive, né, a fome dentro desses processos, né? Então, ele está aí, a história ela está aí, a gente precisa, né, quantificar isso. A gente vem trabalhando dentro do projeto Bem Diverso agora, né, ele inicialmente foi um projeto voltado para essa questão de desenvolvimento, com muito pouco investimento em relação à questão da pesquisa, em função da origem do recurso, mas a gente vem trabalhando essas questões e espera quantificar. Já existem trabalhos, né, mostrando isso, mas a gente precisa sistematizar isso de forma eficiente dentro desses ambientes. Eu não sei se a Renata ela já conseguiu recuperar, né, com o Carlos. Oi, Anderson, eu estava ligando aqui para ele. Carlos, vê se você consegue aí soltar seu microfone agora, nós conversamos um pouco. Mas só para complementar, quando o pessoal da Cofruta estava, né, e falando, né, desse processo, né, que eles colocaram várias questões interessantes, né? Então, eu acho que aí quando fala, né, dessa questão da produção, né, que eles estavam falando de 350, né, a 450 torceiras que eles têm de açaí dentro desse ambiente, a produção de 18 latas, né? Então, assim, é possível aumentar esse processo, né? Naturalmente, é possível, né? Sem dúvida alguma é possível, em função desse própria tecnologia, desse manejo. E o processo de conhecimento, eu acho que isso é interessante, porque quando Silas, o Zé Leite, eles, né, desenvolveram essa metodologia, ela veio baseada na experiência dos ribeirinhos em relação ao manejo do açaí. E, a partir disso, juntando o conhecimento tradicional com o conhecimento científico, né, nesse processo que eles chegaram, né, vendo quais são as espécies companheiras, quais aquelas, né, que o açaí gosta mais, né, de ficar perto dela, vendo quais são as espécies que são, né, que a gente chama de alopáticas, né? Assim, que existe a alopatia entre elas, ou seja, que elas não colocam lá, por exemplo, a ucuúba, né, como uma dessas espécies, né, que o açaí não se daria bem, mas a gente precisa, né, estudar isso e ver realmente se essas relações, né, elas são pertinentes. E isso tudo a gente só faz com pesquisa mesmo, mas sempre juntando. Então, o conhecimento tradicional ele é de suma importância. Os Silas e os Eleite, eles não vieram, essa coisa do manejo, ela não veio da cabeça deles única e exclusivamente. Ela veio da cabeça deles e da troca de experiências junto aos ribeirinhos no processo já centenário, né, de manejo dessas espécies dentro desses ambientes. Renata. Maravilha, Anderson. Obrigado aí pela contribuição. Vamos retomar já este assunto. Vamos tentar aí, Carlos. E aí, conseguiu? Vamos liberar esse microfone para você falar. Ainda está no mudo, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com as questões aqui. Na hora que você conseguir, a gente libera aí para você falar, tá bom? Fica tranquilo aí, vai tentando. Beleza? Bom, pessoal, Anderson, tem uma questão aqui rápida do Rogério, perguntando quantos anos tem a iniciativa, no caso do Manejaí? O Manejaí mesmo, né, assim, iniciou em 2018, né, com esse processo, e ele se consolida a partir de 2019. Né? O ano passado a gente comemorou o primeiro ano, né, do Manejaí enquanto, né, essa união, né, e ele é feito, né, pelas próprias comunidades, são as comunidades, né, que são responsáveis, né? Então hoje, quando a gente pensou nessa história da formação desses centros de referência, né, a gente pensou exatamente nisso, né, que é nesse processo, né, porque todo o trabalho que a gente faz é no desenvolvimento das capacidades locais, né? Então a ideia é que essas comunidades, a partir, né, dessas experiências, eles levem à frente e consigam promover esse desenvolvimento. Daí esse processo, né, de trabalho que vem
E aí tem uma participação fundamental das mulheres dentro desse processo, a inclusão dos jovens, né, dentro desse processo de formação, né, e multiplicação dessas experiências. Muito bem, Anderson. E outra questão ainda para você, se vocês já fizeram algum inventário dos resultados, tipo hectares plantado dentro do projeto. Cássio, acho que você está com o microfone aberto, conheço sua voz. Cássio e Sandra. Obrigada. Sim, todas essas áreas elas estão sendo monitoradas, né, são 11 núcleos, 13 núcleos, na verdade, né, que hoje o Manejaí está funcionando. Né? A gente está na fase de sistematização. O César ele tem esses números de cor e salteado na cabeça. Eu não os tenho, assim, não tenho essa cabeça tão boa quanto a do César. Eu não sei se o Nonato estava por aqui também, se ele tem esses números corretos, né? Mas assim, mas são mais de 500 hectares com certeza que estão sendo manejados dentro desses sistemas atualmente. Né? Dentro desse processo a gente já tem a formação de mais de 4.000 técnicos, né? que foram, né? Que participaram dessas oficinas, né? Mas são hoje nesses 13 núcleos é que a partir desses facilitadores que a gente tem dentro desses locais é que eles começam a multiplicar isso dentro das suas comunidades, né? E lógico, né? A cada comunidade também você tem a experiência do próprio agricultor, então ele existe, não é uma receita de bolo, né? O que existe, o agricultor ele é um pesquisador, né? Então assim, o extrativista, né? O agroextrativista, né? Ele é um pesquisador nato, né? Então ele está aí, ele vive no fio da navalha, né? Então se ele está aí até hoje é porque ele é um pesquisador, ele observa, ele analisa, ele avalia e, a partir disso, ele coloca em prática ou não. Então, e eles vão fazendo as suas adaptações dentro desse processo. O que a gente traz não é uma receita de bolo, o que a gente traz é uma ferramenta de orientação, né? Olha, é nisso aqui que a gente quer chegar, mas a gente não tem como, né, colocar esse processo, né, para ser executado exatamente dessa forma, né? Mas por isso dessa orientação de ter esses facilitadores que fazem esse acompanhamento e manejo. A gente tem essas áreas registradas, a gente com georreferenciadas, a gente vem fazendo um trabalho de medição, né, dessa produção junto com esses agricultores. Tem um trabalho muito bacana, né, e a gente quer transformar isso agora num aplicativo também, né, mas é por um calendário, né, então assim, via esse calendário onde o extrativista, né, ele anota, né, o tanto que ele coleta por dia, né, numa folhinha, né, o tanto que ele coleta por dia, o quanto que ele consome, o quanto que ele vende desse açaí, né? E aí, ao final desses períodos, né, de safra, a gente, né, junto com esses monitores, e aí está a importância da inserção dos jovens, porque são os jovens que acabam, né, trabalhando, né, dentro desse processo, né, de levar esses calendários e recolher esses calendários e trabalhar na análise desses resultados, né? Então, com isso, a gente tem mapeada, né, a questão da produção dentro desses ambientes. A gente vê, por exemplo, que o agroextrativista, em geral, ele consome 50% daquilo que ele colheita, né, dentro do processo de colheita, ou seja, né, 50% é a base da alimentação. Açaí é base de alimentação, é segurança alimentar, a gente está falando de segurança alimentar, né? E isso são com dados, mas esses dados, né, a gente sabia disso empiricamente, né? Mas agora a gente tem dados que mostram e comprovam essas coisas, né? E aí vem essa questão, eu acho que principal, né? Essa história do Manejaí, ela não trabalha só o manejo de mínimo impacto, né? Você tem todo um trabalho feito, né, em relação a essa questão do processo de inclusão, né, de inclusão de jovens, de inclusão das mulheres dentro de um processo desse, né? Então a importância, né, da manutenção dessas pessoas em campo, né, dentro desse trabalho, além de outros estudos que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, né, eu acho que tem uma pergunta que eu estava vendo aqui lá na frente, né, que fala, né, a respeito da dimensão social, né? Isso é um trabalho fantástico também que vem sendo feito, né? Tem a Ana Euler, né, que é a pesquisadora de lá, ela, né, o Carlos está aqui também, né? Então ele pode falar um pouco sobre isso, né? Né, que medindo exatamente, né, avaliando, né, essa questão que ela está relacionada, né, ao bem-estar, né? O que as comunidades elas entendem como bem-estar? E a partir disso, aí que a importância dessa integração,
né? A partir desse olhar que as comunidades têm em relação à questão do bem-estar, é a gente trabalhar essa história do desenvolvimento sustentável, né? E usando essa alavanca, né? Porque não é só açaí, a floresta ela não produz só o açaí, né? Você tem N outros produtos, né? Onde, inclusive, a mulher tem uma participação muito maior, né? Quando a gente fala no processo de inclusão, né, de mulheres, ela tem uma participação muito maior, né? Por exemplo, na questão de produção de óleos, né? E que são agregados, são valores que eles estão agregados, eles devem ser agregados dentro desse processo. Então, o Manejaí ele não se resume só a isso, né? A gente está firmando agora um acordo, por exemplo, com as secretarias, né, tem até por uma emenda parlamentar, para a questão de saúde, né, que é o problema de Chagas, que está associado à questão de produção de açaí, né? Então, assim, esse facilitador ele não está levando única e exclusivamente o manejo de mínimo impacto, né? Então, é trabalhar a questão do monitoramento, né, do açaí, da doença de Chagas, por exemplo, dentro desses locais. A gente vem trabalhando, desenvolvendo tecnologias de baixa produção para processamento, para você garantir, né, a não contaminação, né, desse açaí, né, isso com esteira, né, feita de coisa para você poder eliminar, né, o problema da contaminação do açaí dentro dessas áreas. A questão do tratamento de água, né, dentro dessas comunidades, né, para você ter uma água melhor, né, para consumo, não só para consumo, mas também para a questão de processamento do açaí. Então, esse cara ele acaba sendo esse agente da terra, levando crédito, né? A gente conseguiu, são mais de 2 milhões de créditos, né, que a gente está conseguindo levar, né, para essas comunidades por meio, né, desse manejo de mínimo impacto, né? O Banco Basa, né, ele abriu essa linha de crédito, né, para a gente. A gente tem outras linhas de créditos que estão associadas, né, que estão abertas aí. Você tem né, o próprio crédito, né, de bioeconomia, né, que ele está aí, que a gente precisa investir nesse, ele está aberto essa linha de crédito. Então, a gente está pegando, né, esses facilitadores, né, para poder dinamizar esses processos dentro desses sistemas, né? Então, é com isso que o Manejaí está para além, né, do que eu quero dizer isso, né? Não é só a questão do manejo de mínimo impacto, né? A gente tem que olhar para a questão, a gente não pode olhar de forma isolada. Todas as coisas que a gente tem feito até agora, elas não têm ido para frente porque a gente está olhando sempre de forma isolada. Eu quero conservar a biodiversidade, então eu vou trabalhar única e exclusivamente dentro de biodiversidade e trabalho contra todo mundo, né? Não, a gente tem que olhar para a questão da biodiversidade, a gente tem que olhar para a questão de serviços ambientais, a gente tem que olhar para essa questão social, é fundamental dentro desse processo, né? Porque se eu não garantir o bem-estar dessas comunidades, se eu não entender o que significa isso para eles, como é que eu vou manter esses caras lá dentro e trabalhando com essas questões que a gente quer de desenvolvimento sustentável, né? Por que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente só se reúne as cabeças pensantes e esquece de consultar quem são, ou não coloca à mesa para discussão quem são, né, todos os componentes interessados dentro desse processo. Então, quando a gente trouxe essa apresentação aqui para vocês hoje, é exatamente para isso, né? A gente tentar nivelar esse cenário de discussão para que a gente consiga conjuntamente construir esses processos. Ótimo, Anderson. Obrigada aí pelas suas considerações importantíssimas e fundamentais para nosso debate. E, com certeza a gente não vai ter condições de metabolizar tudo isso que nós estamos colocando aqui hoje, mas aos poucos a gente vai trazendo ao longo dos próximos seminários as questões, o que a gente não conseguir aqui discutir hoje. Nós vamos ter tempo para isso, por isso a ideia é desse ciclo mesmo de debates, para a gente poder aprofundar todas essas questões colocadas.